Oi, pessoal! Eu vou dar continuidade à leitura do livro Os Magnatas, tá bom? Do Charles R. Morris. Eu tinha parado na página 148 do livro, no capítulo chamado Gold Quase Conquista Tudo. Eu vou tentar ler até a página 164 do livro, no capítulo chamado Operando a Máquina, tá bom? Vamos lá. Esse livro é denso, tá? Leitura demorada. Vamos lá. Gold quase conquista tudo. Por volta de 1883, depois de 4 anos de ataques incansáveis para todos os lados, Gould assumiu o controle de praticamente todo o centro do sistema ferroviário americano, mesmo enquanto expandia agressivamente suas operações na direção do oeste, nordeste e sudoeste. Ele também controlava o sistema de trens urbanos, Rapid, de Manhattan, e fortalecera sua imagem investindo em jornais. E como principal proprietário da empresa Western Union, dominava o sistema nacional de telegrafia. Seus poderes tinham se tornado a matéria-prima da lenda, e ele merecia isso levando em conta a precariedade de sua posição inicial. O New York Times ficou reduzido a um assombro impotente. Mas logo nos asseguram que Jay Gould está por trás de todo o incidente, pois hoje em dia dizem que ele está por trás de tudo que acontece. Temos fortes suspeitas de que vamos descobrir que ele teve algo a ver com o inverno rigoroso, o congelamento dos canos e as contas extravagantes dos encanadores. Ele deve ter feito algum acordo com os bombeiros hidráulicos em algum momento do verão passado, então produziu esse frio terrível para poder botar toda a sua máquina em funcionamento. E mais tarde, o iate do Sr. Jay Gould, segundo consta, atropelou ontem um rebocador em uma tentativa de abalroar uma escuna que estava do outro lado. A conjectura natural de que o Sr. Gould tinha posições a descoberto nos dois barcos avariados vai, acreditamos, revelar-se infundada, mas é melhor ele não tentar pilhar nossa marinha mercante. Seus adversários buscavam segurança na paranoia. Um executivo de ferrovia, lamentando o controle da Western Union por Gould, escreveu a um colega: "Estou tão convencido que Gould lê todas as mensagens que se parecem mensagens das ferrovias que não ouso confiar nos telégrafos, exceto por meio de um código que mudo todos os dias." Uma avaliação mais prática foi dada por um executivo da Texas and Pacific, depois que Gould comprou a linha de Tom Scott em 1881. Nunca tive muito respeito pela habilidade de Tom Scott em realizar qualquer grande empreendimento. Com um passe de mágica, ele pode fazer com que todos digam que ele é um bom sujeito, mas não é um homem a quem se pode confiar 100 ou 200 dólares em dinheiro para tocar um projeto próprio. Gould é o oposto de Scott. É uma máquina de um homem só. Não consulta ninguém, não pede conselho a ninguém, não confia em ninguém, não tem amigos, não gosta de ninguém, é arrojado. Sempre pode levantar 200 ou 300 mil dólares para concretizar seus planos e fará isso se achar que vale a pena. A maioria dos homens da ferrovia na época de Gould, entendia que as ferrovias eram monopólios naturais, já que poucos lugares tinham tráfego suficiente para sustentar duas linhas concorrentes. A solução convencional era entrar em um acordo de cavalheiros em torno de limites pré-estabelecidos para a concorrência, dividindo o tráfego de forma amigável. Esses acordos de pool tornaram-se em prática padrão na década que se seguiu às guerras da Erie. V. Scott quase levar a Pensilvânia para o buraco em sua reação furiosa ao ataque de Gould em 1869. Foi um alerta suficiente para se proteger das armadilhas da concorrência desenfreada. O decano dos pools era Albert Fink, que fizera carreira na Baltimore in Ohio, antes de se tornar um dos principais executivos da Louisville e Nashville, onde organizou um pool abrangente para as linhas do Sudeste em meados dos anos 1870. Fink, então, tornou-se o primeiro encarregado da Eastern Trunk Line Association, um pool ainda maior e por meio de registros meticulosos e um fervor quase religioso, logo recrutou quase todas as ferrovias a leste do Mississippi. Foi um ponto alto na busca infrutífera de relações comerciais racionalmente organizadas que tanto preocupavam os homens de negócio do fim do século XIX, principalmente Pierpont Morgan. A contribuição duradoura de Fink pode ter sido a de defensor da contabilidade de custos, em parte para assegurar a receita e os acordos de preço entre os membros de seu pool. Gould não pensava como a maioria dos homens na ferrovia. Como Carnegie Rockefeller, via os pools como refúgios para os fracos, apesar de úteis para mascarar intenções predatórias. A solução para o estado fragmentado das ferrovias era consolidar, não negociar acordos acionários complicados. As ferrovias que quisessem se unir à sua rede encontrariam nele um comprador justo. As pessoas que demorassem a assinar em busca de condições mais vantajosas sofreriam forte ataque no mercado de ações. Como as enormes exigências de capital das ferrovias só podiam ser cumpridas com grandes emissões de títulos, mesmo as ferrovias fortes estavam vulneráveis. Gould escolhia suas batalhas com discrição e nunca se envolveu em lutas sem sentido com homens tão capazes e determinados quanto ele, como Huntington. Uma vez ele sugeriu a Huntington um acordo de pool local e como ele projetara com cuidado para atender aos interesses dos dois, foi imediatamente compreendido e aceito por quase 50 anos. Mas ele era rápido em identificar homens como William H. Vanderbilt, que os deuses que cuidam dos operadores das bolsas puseram na terra para ser tosquiados.
Como filho mais velho de Cornelius, Willie assumiu a administração dos negócios da família após a morte de seu pai em 1877 e Gould tomou um a um seus grandes lotes de ações e títulos de ferrovias e telégrafos da mesma maneira que um lobo arranca a mordidas pedaços de um cervo em fuga. Em 1883, Gould tinha se tornado o principal sócio acionista majoritário, diretor executivo de literalmente dezenas de ferrovias, algumas delas apenas por breves períodos. A confusão de atividade lançava sobre os concorrentes ondas de choques alarmantes, mesmo quando deixavam satisfeitos os traders de ações, muitos dos quais enriqueceram adivinhando o que Gould estava tramando e seguindo em sua esteira. Não era fácil, pois suas intenções sempre estavam escondidas por nuvens de falsos indícios. Mesmo os que compreendiam que ele não estava apenas atuando como jobber, especulador que operava no atacado, em geral comprando ou vendendo ações para concorrentes e investidores, mas queria dirigir uma grande fatia do sistema ferroviário. Ficaram confusos com sua identificação com a Union Pacific. Mas assim que Gould perdeu as esperanças de entrar em acordo com o governo em relação às dívidas da UP, ele em silêncio se desfez de seus papéis usando os lucros para mudar para outras linhas. Agiu com tanta rapidez e silêncio que os concorrentes que achavam que tinham uma trégua com a UP ficaram chocados em se ver sitiados por Gould, descobrindo tarde demais que Gould estava por trás da Kansas Pacific ou da Missouri Pacific, ou da Wabash. Jobber, especulador que operava no atacado em geral comprando ou vendendo ações para corretores ou investidores. Seu rendimento, ao contrário do destes, não vem de comissões dos clientes, mas da diferença entre os preços de compra e venda de suas operações. Quando estava na Erie, Gould atacou simultaneamente os 4 principais sistemas que ficavam entre ele e o meio oeste. Forçou uma grande reestruturação de tarifas de cobertura do sistema, mas acabou perdendo quando não teve dinheiro para dar prosseguimento às suas vitórias iniciais. Uma década mais tarde, ele tinha muito dinheiro, mas a situação era muito mais complexa, envolvendo muito mais ferrovias. A UP controlava a principal artéria transcontinental, mas estava cercada por combinações formidáveis com a ambição de roubar um pedaço de seu privilégio. Para o leste havia o Pool de Iowa, uma reunião de 8 linhas com uma estratégia comum de se expandir na direção do oeste. Charles E. Perkins, um dos executivos de ferrovia mais competentes e determinados da época, demonstrou ser um inimigo formidável, mas em 1878 seus colegas executivos do Pool de Iowa ainda não estavam dando ouvidos a seus alertas sobre Gould. No extremo oeste, Huntington e seus 3 sócios, Mark Hopkins, Charles Crocker e Leland Stanford, tinham praticamente garantido o controle de toda a Califórnia, mas o importante comércio de minério pelas montanhas rochosas, centralizado em torno de Denver, espalhado do Novo México a Montana, e para o leste até as Black Hills, ainda estavam bem abertos, apesar de haver uma variedade de competidores ambiciosos. Por fim, o sudoeste estava salpicado com as esperanças despedaçadas dos primeiros empresários, como simbolizados pelo que resta da Texas and Pacific de Tom Scott. Mas Gould tinha trabalhado duro para conquistar os criadores de gado da UP e sem dúvida compreendia como a indústria frigorífica estava transformando a criação de gado no sudoeste. Quando a poeira baixou, Gould era o diretor executivo e principal sócio de uma das maiores linhas do Pool de Iowa, a Wabash. Tinha posições de controle e de quase controle em várias outras e estava destruindo os acordos cuidadosos do Pool sobre tarifas e divisão de mercado. Ele tinha assumido as 2 principais linhas das montanhas rochosas, a Kansas Pacific e a Denver Pacific, e as 2 foram absorvidas pela UP, recebendo uma grande compensação em ações da UP. Ele também controlava o principal portão de entrada do sudoeste para St. Louis por intermédio da Missouri Pacific, e usar essa posição para tomar praticamente total controle das ferrovias do sudoeste, incluindo a ressuscitada Texas Pacific. Entre as linhas que ele, de uma maneira ou de outra, controlava, estava a Northwestern, a St. Joseph e Denver City, a Denver e South Park, a Denver e Rio Grande, a Central Branch Union Pacific, sem relação com a UP, e Pueblo e St. Louis, a Beeline, a Delaware, Lackawanna e Western, a Kansas e Texas, a Quincy, a Iowa, a Peoria, a Hannibal, a New Orleans Pacific, a Iron Mountain, a East St. Louis and Carondelet, a International Great Northern, a Wilmington, a Reading, a Central of New Jersey, além de várias portos importantes como a St. Louis, que ele tirara das mãos dos Morgans por um preço que deixou Jonas e Pierpont envergonhados. E essa lista não está completa. Quase todos os acordos foram negociados pessoalmente por Gould, o que é surpreendente. O processo de tomada de controle da indústria do refino por Rockefeller estava acontecendo ao mesmo tempo, mas os acordos das refinarias em geral exigiam apenas o acerto do preço segundo o valor contábil com alguns sócios proprietários. A ampla distribuição de títulos de ferrovia significava que mesmo os acordos pequenos podiam envolver um grande número de partes, muitas delas com interesses conflitantes e muitas delas estrangeiras, o que multiplicava o fardo do trabalho de análise e preparação jurídica. Diferente de Morgan, que montou um grupo
notável de sócios importantes para trabalhar na sua reestruturação de ferrovias nos anos 1890, Gould fez a maior parte do trabalho sozinho. Ele tinha advogados em que confiava e se aconselhava sempre com Dillon e Sage, e frequentemente com o magnata dos telégrafos Cyrus Field, mas todo o trabalho pesado de análise e estratégia era dele. Ao mesmo tempo, de alguma forma, permaneceu ativamente envolvido no gerenciamento estratégico de suas principais ferrovias, reestruturando as finanças, lançando grandes programas de construção e ampliação e tranquilizando investidores. Maury Klein, principal especialista em Gould, afirma que, ao contrário da lenda e com grande exceção da Erie, Gould não era um saqueador de ferrovias, era ao contrário um estrategista excelente e um administrador acima da média, que muitas vezes botava mais dinheiro em suas ferrovias do que tirava. Em meio a esse esplendor de atividade, ele permaneceu a mesma figura frágil e encurvada que guardava suas opiniões e falava tão baixo que mal se ouvia e manteve suas maneiras esquisitas. Vanderbilt o detestava e Gould o atacava por todos os lados. Em 1879, sob muita pressão de Gould em suas rotas para o oeste, Vanderbilt resolveu vender um grande bloco de ações da New York Central através do Drexel Morgan. Gould exigiu tomar parte do grupo de bancos de investimento que realizaria a operação, ou seja, conseguiria informação confidencial sobre o preço e ainda receberia uma comissão pela intermediação. Parecia um humilhante e intencional exercício de poder. Gould, é claro, podia justificar a aquisição de uma posição na New York Central, apesar de não manter muitas de suas ações, e havia um valor em reputação em ter seu nome associado ao Drexel Morgan em uma operação como aquela, mas ele também estava treinando Vanderbilt nos níveis adequados de medo. O fato de Vanderbilt deixar que isso acontecesse deve ter merecido o desprezo de Gould. Ao mesmo tempo, Gould estava usando seu império ferroviário para atacar a Western Union, a joia da coroa da carteira de Vanderbilt. Ferrovias e telégrafos eram negócios simbióticos. Os caminhos abertos para os trilhos eram ideais para estender fios, e chefes de estação podiam trabalhar também como telegrafistas locais, já que todas as ferrovias usavam telégrafo para controle de tráfego. Gould, que sempre teve olho para receitas suplementares, foi atraído pela telegrafia desde seus dias na Erie. Sua aquisição da Western Union foi completada em 1881 e é uma ilustração clássica da inexorabilidade de uma ofensiva de Gould. Inexorabilidade, né? Quando Gould assumiu o controle da Union Pacific, ela tinha a casca de uma empresa de telégrafos, a Atlantic and Pacific, mas arrendava suas linhas para a Western Union. Gould e alguns outros diretores compraram a A&P a preço de banana, injetaram uma pequena quantia em dinheiro e começaram a disputar contratos de ferrovias com a Western Union. Alguns anos antes, Carnegie também havia comprado uma pequena empresa de telégrafo e obtiveram um lucro rápido vendendo-a para a Western Union. Gould repetiu o procedimento com a A&P, conseguindo um preço melhor, botando no negócio uma ferrovia que Vanderbilt cobiçava. Mas isso era apenas uma técnica de combate. Ele esperou um pouco e, quando a Suprema Corte deu um veredito contrário a contratos de exclusividade das ferrovias com fornecedores de serviços telegráficos, e ele tinha reunido um fundo de guerra maior e um portfólio de ferrovias muito maior, Gould criou outra empresa de telégrafo, a American Union. Logo, todas as linhas importantes de Gould começaram a assinar com a American Union em termos de que a Western Union achava perniciosas. Então, Gould atacou o bastião da Western Union no leste, fechando um contrato para operar a empresa de telégrafo independente Baltimore and Ohio, que era de propriedade de John Garrett, um antigo adversário de Vanderbilt. As ferrovias de Gould começaram a reduzir as conexões da Western Union e substituí-las pelas da American Union. Isso era vandalismo puro e violava abertamente a decisão judicial celebrada por Gould de acabar com a exclusividade. Nos jornais de Gould, nessa época, ele era dono da New York World e fizeram amizade com outros editores, publicaram suas declarações sobre os males do monopólio dos telégrafos no mesmo momento em que um misterioso bear raid se materializou sobre as ações da Western Union. As ações caíram ainda mais quando se revelou o quanto a guerra de preços da American Union tinha reduzido os lucros da Western Union. Gould, é claro, usou a queda dos preços para comprar uma grande posição. O golpe de misericórdia foi o anúncio de Gould de que a Pensilvânia ia cancelar seu contrato com a Western Union e assinar com a American. Os termos eram absurdamente favoráveis à Pensilvânia, mas quem se importava? Nesse ponto tudo estava terminado. O conselho de Vanderbilt estava confuso. Eram sobretudo investidores passivos que queriam apenas seus velhos dividendos. Um grupo de representantes do conselho fez uma visita a Gould e o encontrou todo receptivo, igualmente desejoso de paz e de um acordo. Como Rockefeller, Gould nunca pôs um bom negócio em perigo por tentar arrancar até o último centavo de vantagem. Tudo seguiu de acordo com o roteiro. A Western Union comprou a American Union em um negócio envolvendo apenas ações que fez de Gould acionista majoritário com o controle do conselho. Vanderbilt disse que estava satisfeito com o resultado, como disse um estudioso, satisfeito em entregar parte do patrimônio criado por seu pai para Gould, o arqui-inimigo de seu pai.
Os investidores não tiveram motivos para ficar desapontados. Gold, em pouco tempo, disciplinou as empresas de cabos transatlânticos que estavam dando uma surra de preços na Western Union com o lançamento de sua própria empresa de cabo e forçando um acordo muito mais favorável. Alguns anos mais tarde, Robert Garrett, filho de John, que após a morte do pai o sucedeu na B&O e em seu negócio de telégrafos, deu início a uma guerra de preços para forçar a venda da Western Union. Gold não disse nada e não se envolveu em negociações. Em vez disso, permaneceu impassível e, passo a passo, baixou seus preços mais do que Garrett, levou-o à insolvência e comprou a empresa a um preço baixo. Nas palavras de Klein, Garrett infelizmente não era um Gold, e o homem do outro lado da mesa era. A partir desse ponto, a Western Union permaneceu segura no topo de sua indústria e Gold manteve o controle da empresa pelo resto de sua vida. Gold nunca alcançou seus objetivos com as ferrovias, apesar de sua influência ser enorme. Mais que qualquer outro indivíduo, ele determinou a forma final do sistema nacional. Os muitos milhares de quilômetros de trilhos construídos depois que ele saiu de cena apenas preenchiam um mapa básico à medida que o povoamento se adensava. No processo, ele também definiu as armadilhas e potenciais dos mercados de valores, expondo sem piedade especificações discutidas de direitos e propriedades, dando uma grossa camada de verniz nos métodos mais velhos de manipulação do mercado e ainda inventando uma série de outros novos. Raros são os métodos para atrair compradores de ações, mesmo nos booms mais recentes do mercado, que não tenham sido criados de alguma forma por Jay Gould. Pierpont Morgan estava entre os que aprenderam bem essas lições. Durante sua reestruturação financeira da indústria ferroviária nos anos 1890, seus títulos e hipotecas foram montados quase ponto a ponto para eliminar as armadilhas ocultas que eram sempre tão óbvias para Gould. De forma perversa, foi o gênio de Gould como manipulador do mercado que minimizou suas conquistas. Sua estratégia essencial era alinhar ativos coerentes e conseguir no mercado controle sobre eles, mas ele nunca administrou seu império como uma entidade consolidada. Na Western Union, podia travar lutas localizadas com os recursos de toda a empresa, mas cada unidade de seu crescente império ferroviário pertencia a um grupo diferente de investidores. Se uma ferrovia era levada a ter prejuízos para assegurar o tráfego para um conjunto maior de empresas, os operadores atacavam suas ações e surgiam vários processos de investidores. Uma estratégia com base no mercado, além disso, está sempre à mercê dos movimentos do mercado. A queda de uma ação pode prejudicar outras. A depressão séria do mercado em 1883, assim que ele alcançou o pico do seu poder, lançou em uma busca aparentemente sem esperanças por dinheiro. Poucos observadores achavam que ele poderia sobreviver a esse episódio. O fato de fazê-lo com certa facilidade, de ter conseguido voltar ao controle da Union Pacific em 1890, demonstra sua determinação e inteligência extraordinárias. Mas então ele já estava morrendo, apesar de manter isso em segredo, enquanto tentava levar seu filho, George, ao comando de suas empresas. George, como Willie Vanderbilt, parecia ser um homem perfeitamente capaz e inteligente, um trabalhador razoavelmente dedicado, mas sem a centelha do gênio de seu pai. O economista Joseph Schumpeter uma vez escreveu que o boom ferroviário americano significava construir antes da demanda na aceitação mais arrojada da frase, uma estratégia que subentendia déficits operacionais por um período impossível de estimar com qualquer precisão. É de se perguntar até que ponto isso era compreendido. Um jornal britânico fez um comentário sobre uma das emissões de títulos de Gold em 1881. As circulares dos corretores que chegam por correio em toda casa, no campo e paróquia, certa vez estavam cheias de informações sobre a Wabash. Nenhuma pessoa em 1000 tinha a menor ideia de onde ficava essa ferrovia ou que tipo de homem dirigia seus negócios. As pessoas corriam para comprar as ações de olhos fechados. Deixando de lado a permanente ingenuidade do pequeno investidor, sem dúvida o argumento fundamental de Schumpeter está correto, pelo menos em relação às ferrovias do Oeste. Durante o primeiro período de construção intensa de linhas férreas nos anos 1840 e 1850, a maioria das ferrovias foi aparentemente lucrativa desde o começo, mas elas foram construídas em estados densamente colonizados do leste ou na área mais a leste do oeste, onde normalmente havia demanda. Os investimentos em ferrovias no pós-guerra normalmente eram do tipo, se você construir, eles virão. É extraordinário pensar que também a capitalização, na época provavelmente a maior e mais concentrada na história do mundo, foi feita para empresas que, em sua maioria, não tinham clientes. As grandes extensões de terra que costumavam acompanhar as concessões de ferrovias no oeste, afinal de contas, foram projetadas especialmente para gerar demanda. Colonos do oeste às vezes conseguiam melhor negócio com terra das ferrovias do que com as cedidas por meio do Homestead Act. Entretanto, grandes movimentos no mercado costumam ser baseados em verdades fundamentais, enquanto uma eventual grande bolha econômica não.
Empresários do ramo ferroviário, assim aconteceu com a internet nos anos 1990, estavam certos em sua percepção de que uma revolução no negócio e no consumidor estava prestes a acontecer, assim como os maiores ganhos ficaram com os que fizessem os primeiros movimentos. Só quando a revolução foi absorvida em rotinas cotidianas é que reflexões posteriores sóbrias enfocaram o desperdício. Para as ferrovias, a transição chegou em algum momento nos anos 1880. Um bom marco é o comentário feito por Charles Perkins, em 1882, de que a fase empreendedora de desenvolvimento ferroviário estava basicamente acabada. Depois disso, o maior desafio seria a manutenção econômica da máquina. Outra forma de dizer isso era falar que a era de Gould estava terminando e a era de Morgan, e sob seu guarda-chuva protetor também a era da administração corporativa, estava prestes a começar. Tem uma figura aqui, pessoal, aí na legenda dela está o seguinte. Depois de tomar o controle da Western Union, uma versão de Jay Gould de aspecto um tanto travesso, publicada na Puck Magazine, diverte-se com seu controle sobre o comércio e a imprensa. A máquina de Rockefeller. As ferrovias, especialmente a Pensilvânia, costumavam ser vistas como precursoras da administração corporativa moderna. Mas a Standard Oil pode ser comparada a qualquer uma delas. Era tão grande e complexa quanto qualquer ferrovia, suas operações se espalhavam por todo o globo, e pode ter sido o único grande negócio a controlar toda a sua cadeia de valor, da produção e processamento de matéria-prima, até a distribuição para atacadistas e em muitos lugares até para o varejo. Poucos produtos de consumo se espalharam com tanta rapidez quanto o querosene para a iluminação. Pouco mais de uma década após a descoberta do poço do coronel Drake em Titusville, era ele a operação do mundo para a iluminação. Hamlin Garland, em suas histórias de uma infância difícil em uma fazenda isolada nas grandes planícies, conta sobre a noite que chegou em casa dos Campos, em 1869, e encontrou a maravilhosa transformação vinda de um lampião a querosene sobre a mesa da sala de jantar, e logo os horários diurnos se reorganizaram para aproveitar as vantagens de um dia mais longo. Foi no mesmo ano em que as irmãs Stowe, Harriet Beecher e Catherine avisaram aos leitores de sua America's Woman's Home que o querosene proporciona a melhor luz que se pode desejar, sugerindo um lampião de estudante para permitir o estudo até tarde da noite. Lampiões a querosene, simples para as pessoas comuns e com decoração extremamente elaborada para os mais abastados, eram onipresentes, assim como o querosene que era vendido em farmácias e mercados. As latas azuis brilhantes de 5 galões, ou seja, 18,9 litros, da Standard, eram conhecidas em todo o mundo com fatias de mercado na Europa, na Rússia e na China, similares às que detinha nos Estados Unidos. Rockefeller já havia tomado o controle total de Cleveland antes do crash de 1873. De qualquer forma, os mercados financeiros tinham um impacto mínimo sobre a indústria petrolífera e menos ainda sobre o ímpeto permanente de Rockefeller no rumo da consolidação. Como a Standard já atendia a um mercado mundial, estava protegida de solavancos temporários nos Estados Unidos. Pessoalmente, Rockefeller era muito rico. Os demonstrativos financeiros pessoais anuais de Rockefeller têm uma forma muito parecida com os de Carnegie. Encontrei demonstrativos de um dos dois de vários anos desse período, mas só um de 1889 para o mesmo ano. Comparado aos ativos de 2,1 milhões de dólares de Carnegie em 1873, por exemplo, o demonstrativo de Rockefeller de 1875 mostra 1,1 milhão de dólares. Cerca de 45% disso eram as ações da Standard e 40% eram imóveis, com apenas uma pequena parcela de outras ações. Em meados de 1880, ele tinha claramente ultrapassado Carnegie. Em 1889, registrava ativos de 37,4 milhões de dólares, comparados aos 13,6 milhões de Carnegie. Pessoalmente, Rockefeller era muito rico e começou a se mover com sua habitual destreza em uma expansão nacional assim que suas aquisições em Cleveland foram digeridas. Em meia dúzia de anos, Rockefeller tinha adquirido mais ou menos toda a capacidade de refino americana e em meados dos anos 1880 controlava a distribuição de petróleo e tinha começado a avançar na produção. As aquisições nacionais foram completadas com rapidez e tranquilidade extraordinárias. O primeiro estágio veio em 1874 e 1875, quando Rockefeller, em silêncio, comprou as principais empresas em cada centro de refino: a refinaria de Charles Pratt, em Nova York, os interesses de Warden, Atlantic Refining, na Filadélfia, a Lockhart, Waring em Frew, em Pittsburgh, e as maiores refinarias da região petrolífera, incluindo a de John Archbold. Essas transações foram impressionantemente fáceis e sem disputas, como se tivesse acontecido por consenso. Seus alvos iniciais eram os mais poderosos e tecnicamente avançados da indústria.
Todos os seus executivos tinham conquistado um papel de liderança em uma região importante do país e não estavam acostumados a receber ordens. Mesmo assim, todos eles parecem ter sido convencidos por sua insistência silenciosa de que a consolidação era o caminho da salvação, que a Standard seria a entidade que sobreviveria às fusões e que ele era um homem para comandá-los. O filho de Warden recorda que seu pai foi convidado a examinar os livros da Standard e ficou impressionado com sua lucratividade, da mesma forma que Oliver Payne ficara em Cleveland alguns anos antes. Cada uma das aquisições foi executada com as ações da Standard, que nas estimativas de preços desses acordos valiam 3 vezes mais do que nas aquisições de Cleveland. A sequência inteira é testemunho do poder pessoal hipnótico do guarda-livros de Tarbell. As aquisições também foram feitas com grande discrição. Uma condição expressa na primeira rodada de aquisições era que elas deviam ser mantidas em segredo. Todas as empresas adquiridas mantiveram suas equipes administrativas e seus nomes e, pelo menos nominalmente, suas próprias ações. Cada uma delas, então, empreendia uma estratégia de aquisições regionais em seu nome e com suas próprias ações ou dinheiro. O processo variava um pouco em relação ao de Cleveland em cada região. Assim que os primeiros acordos eram fechados, a oportunidade de se unir tornava-se irresistível. Quase todo mundo estava no esquema no fim de 1878, com alguns acordos posteriores se estendendo por 1879. O nome de Rockefeller ainda não era muito conhecido e mesmo os especialistas da indústria não tinham certeza do que tinha acontecido até que um lugar-tenente de Rockefeller, Henry Rogers, que tinha entrado na Standard com a aquisição da Pratt, afirmou em 1879 que a Standard controlava de 90 a 95% das refinarias do país. Será que o segredo deu à Standard uma vantagem justa? É claro que sim, apesar de Rockefeller nunca ter se desculpado por isso. Sem dúvida fazia sentido do ponto de vista comercial, já que mesmo em Cleveland empresas sem nenhum valor tinham surgido do nada, quando a informação de que a Standard estava comprando tudo se espalhou. Um caso em que o injusto nitidamente resvalou para o antiético foi em Baltimore. John Garrett, da Baltimore, em Ohio, resolveu organizar seus próprios interesses nas refinarias locais em oposição, tanto à Pennsylvania Railroad quanto à Standard. Ele estabeleceu uma aliança com as refinarias Camden, o maior dos operadores locais, e fez planos anti-Standard elaborados sem saber que a Camden há muito tempo se tornara propriedade da Standard. Não havia, claro, regras claras para reger aquisições corporativas, então nenhuma lei foi violada, mas Garrett, sem dúvida, tinha um caso com possibilidade de vitória contra a Camden e a Standard por fraude com base na lei costumeira. Na maior parte das vezes parece que Rockefeller pagou preços razoáveis. John Archbold, um dos críticos mais duros de Rockefeller antes de se unir ao esquema, era uma figura de ponta na região petrolífera. Ele acabou se tornando presidente da Standard e, mantendo a coerência, foi o executivo da Standard mais beligerante, às vezes desrespeitoso em sua relação com o governo. Durante um frenesi de aquisições em 1877 e 1878, as cartas de Archbold para Rockefeller sugerem nitidamente que a velocidade era mais importante que o preço. Durante um período de várias semanas, ele registrou praticamente um acordo a cada 2 dias. É óbvio que ele tinha autoridade bastante para fechar as transações. Por exemplo, Archbold chamou a Valley Oil Works de uma empresa pequena e muito bem localizada. Ele começou com uma oferta de entre 8 e 10 mil dólares e fechou o negócio em 11 mil, que ele reconheceu ser um preço alto pela propriedade, mas não há dúvida que ele podia ter esperado que baixasse. A questão é se essa diferença vale o problema, o que estava exatamente de acordo com a abordagem habitual de Rockefeller. Outras empresas estimavam seu valor contábil em 15 mil dólares e pediam 25 mil dólares. A Archbold relatou que elas alegavam estar apenas fazendo um lucro justo e que preferiam arriscar e continuar sozinhas. Duvido que consigamos fechar por números muito inferiores aos citados. Em 2 outros negócios, ele parecia preocupado, achando ter ido alto demais. Como telegrafei ontem, completei a compra de uma refinaria, mais seus ativos por uma soma de 12 mil dólares. Foi um negócio muito difícil, mas fui esforçado a fazer algumas concessões às partes que me desagradaram muito. E em outra, tenho quase certeza que, em vista de todas as circunstâncias relacionadas com o caso, você vai concordar comigo que foi uma transação justa. Archbold também reclamava sobre a quantidade de refinarias que se abriam. Os tolos, como você vê, não estão todos mortos, mas mais tarde ele chegou à conclusão que eles eram simplesmente operadores chantagistas. A tomada de controle da distribuição foi muito mais barulhenta, mas estava terminada por volta de 1883. As disputas, da maneira que aconteceram, foram as últimas na história petrolífera americana por um longo período. A mais espetacular, em 1877, colocava a Standard contra Tom Scott, que vinha observando o avanço de Rockefeller com cada vez mais medo e inveja. As transportadoras aliadas naturais de Rockefeller eram Erie e a New York Central, que transportava a partir de Cleveland. No início dos anos 1870,
Ele assumiu a operação de carregamento e transporte de óleo das duas ferrovias em Nova Jersey e no Brooklyn e investiu pesado em sua expansão e modernização. A maior parte do petróleo era exportada e, sob a liderança de William Rockefeller, o domínio da Standard sobre o mercado internacional tornou-se ainda maior do que nos Estados Unidos. Scott viu uma ameaça direta às suas próprias instalações de carga em Filadélfia, que ele controlava por meio de uma subsidiária, a Empire Transportation CEO. A Empire Corporation. A Empire nasceu como uma expedidora de frete ferroviário, uma das muitas empresas criadas por Scott e Thompson para pegar os ossos mais suculentos deixados na mesa da Pensilvânia. Seu maravilhoso diretor executivo, o coronel Joseph Potts, transformara-a em uma empresa transportadora grande e forte com uma posição particularmente forte no petróleo. Além de possuir frotas de vagões-tanque, foi uma das criadoras dos primeiros oleodutos na região petrolífera, recebendo petróleo direto dos poços em campos centralizados de tanques de armazenagem com conexões ferroviárias. As ambições de Potts não tinham limite. Ele acreditava que empresas de transporte rápido, com o controle dos pontos de transferência de carga, instalações de carregamento e vagões especializados como vagões-tanque, podiam se tornar um elemento de equilíbrio nos fretes e de determinação de tarefas para todo o tráfego ferroviário. A participação cruzada com a Pensilvânia garantia que as instalações da Empire fossem projetadas para otimizar o tráfego da Pensilvânia. Rockefeller, é claro, reconhecia muito bem a importância das instalações de armazenagem. No início dos anos 1870, ele tinha montado uma rede ainda maior orientada na direção de Cleveland e Nova York. O momento definitivo para Rockefeller foi nefasto para os negócios de Scott e Potts, então eles uniram forças no início de 1877 para pressionar a Standard. Sua estratégia incluía tanto guerras de tarifas quanto operações competitivas. A Empire reduziu os custos de utilização dos oleodutos a quase zero para segurar as poucas refinarias independentes que restavam, enquanto Scott fez grandes reduções preferenciais de tarifas nos fretes da Empire. Potts comprou uma refinaria independente em Long Island, começou a construir uma refinaria nova na Filadélfia e enviou agentes para a região petrolífera com a missão de pagar qualquer preço para assambarcar o fornecimento de óleo cru. Aí tem uma figura aqui, né, do Rockefeller. Quando posou para este retrato, John D. Rockefeller estava com mais de 50 anos e no auge de seu poder, apesar de que em pouco tempo iria se aposentar da empresa. A imagem capta a aura de autoconfiança absoluta que permitiu que ele dominasse uma indústria global rebelde, sem, ao que parece, jamais levantar a voz. Foi uma ilusão. A Pensilvânia era mais dependente do petróleo que as outras ferrovias e a Standard, apesar de sua preferência pelos portos de Nova York, ainda segurava 2/3 de seu tráfego de petróleo. Oleodutos que traziam petróleo para os tanques de armazenagem cercavam os da Empire, e a região foi inundada com fornecimento excedente de cru. Rockefeller fez uma visita à sede da Pensilvânia em março e pediu que eles desistissem. Quando Scott se recusou, Rockefeller imediatamente deu início a uma guerra total. As refinarias da Standard em Pittsburgh foram fechadas até que uma conexão fosse construída com a Baltimore e Ohio, para que nenhum litro de produto da Standard fosse transportado pela Pensilvânia. Um programa urgente de construção de vagões-tanque forneceu 600 novos carros a Erie e a New York Central para resolver o problema. Essas duas ferrovias sempre igualavam as reduções de preço de Scott. Os oleodutos da Standard cobravam ainda menos que os de Potts, e os agentes da Standard sempre superavam as ofertas de Potts por suprimentos de cru. A saída dramática do negócio do refino e embarque de petróleo da Filadélfia provocou gritos de dor dos petroleiros locais, enquanto a queda drástica do faturamento da Pensilvânia alarmou os acionistas de Scott. Com fartos fundos de guerra e sem acionistas minoritários, Rockefeller podia lutar uma guerra sem quartéis pelo tempo que Scott e Potts estivessem dispostos a sangrar. Como sempre, ele manteve sua guerra bem focalizada. Como a A.J. Cassett, mais tarde presidente da Pensilvânia, contou uma comissão do Congresso. Eles simplesmente afirmaram que não podia fazer qualquer acordo conosco para o transporte de seu petróleo, enquanto esse transporte fosse feito por uma organização que era sua rival no negócio do refino. Eles insistiam apenas nesse ponto. As consequências para a Pensilvânia foram muito além da simples perda de dinheiro. Afogado em dívidas, Scott fez grandes reduções nos cronogramas de produção e nos pagamentos que precipitaram os mortíferos confrontos trabalhistas de 1878 em Pittsburgh. Com Pittsburgh em chamas e seus negócios arruinados, ele não teve escolha, além de capitular. Rockefeller não resistiu a escarnecer de Scott em particular, pela maneira como aquele grande homem entrou em uma sala cheia de executivos da Standard para apresentar sua rendição, como se estivesse carregando os louros da vitória. Mas ele não se importava em permitir que Scott fizesse isso. Rapidamente se chegou a um acordo para a aquisição da Empire. Como a Pensilvânia controlava sua empresa, Potts não teve voz na questão. Nas palavras de Cassett, não sei,
chegamos à conclusão de que era um erro. A Pennsylvania ficou com todos os carros de Potts, enquanto a Standard pegou os oleodutos e todas as instalações de armazenamento e embarque de petróleo. Como sempre, Rockefeller não regateou o preço de 3,4 milhões de dólares. Permitiu até que Scott conseguisse receber 2,5 milhões em dinheiro em 24 horas, o que exigiu visitas apressadas dele e de William a seus banqueiros de Nova York e Cleveland para reunir os fundos. Quando seus outros sócios se negaram a incluir uma frota de balsas lacustres antiquadas no acordo, o próprio Rockefeller as comprou. Não havia ressentimentos em relação a Potts, e ele acabou se tornando o diretor atuante da subsidiária de oleodutos da Standard. Depois de várias outras aquisições menores, todos os oleodutos estavam sob controle da Standard. Aí tem uma nota de rodapé aqui enorme que eu vou ler para vocês. Os produtores acusaram a Standard de exploração quando a produção aumentou após duas grandes novas greves em Bradford, Pensilvânia, em meados dos anos 1870. Os indícios são ambíguos. Como eram muito fragmentados e como a maioria dos contratos de arrendamento dos postos era feita para garantir uma exploração rápida, os perfuradores costumavam produzir tanto petróleo quanto pudessem, sem se preocupar com a demanda. Os oleodutos levavam petróleo para terminais ferroviários, onde ficava armazenado até ser embarcado em vagões-tanque. Aparentemente, os custos de utilização do oleoduto incluíam a armazenagem. Na verdade, o produtor considerava isso gratuito. Com o crescimento da produção de Bradford, a Standard, que depois de 1877 era a única empresa de oleodutos e armazenagem, não podia aumentar a capacidade de transporte com rapidez suficiente para acompanhar o excedente ou preferiu assim não fazer. Sua solução foi se recusar a armazenar petróleo que não tivesse sido vendido, forçando os produtores, eles alegaram, a vender a preços muito baixos. Para a Standard, é claro, que era praticamente o único comprador. Do ponto de vista da Standard, a produção excedente nada tinha a ver com ela. Ela acabou por construir uma capacidade de armazenagem prodigiosa em Bradford, mas por maldade ou não arrastou-se lentamente por cerca de um ano antes de se comprometer com um programa rápido na escala exigida. Uma leitura possível é que a Standard resistiu por um tempo às demandas dos produtores. Apesar de ainda estar construindo muitos novos tanques, usando seu poder de se recusar a armazenar petróleo não vendido. Mas finalmente decidiu que a má publicidade resultante não compensava e construiu, aliás, tanques para acomodar a produção excedente. Na verdade, como aqueles tanques provavelmente seriam excedentes assim que o mercado se equilibrasse, é extremamente improvável que empresas independentes sem os recursos da Standard tivessem respondido tão bem. As instalações da Empire em Bradford eram bastante inadequadas antes da aquisição da Standard. Havia mais um conflito de alto nível a ser vencido, e ele surgiu porque Rockefeller, daquela vez, não tinha acompanhado o ritmo das novas tecnologias. Um grupo de empresários das regiões petrolíferas, liderados por um certo Byron Benson, começou a trabalhar em um oleoduto costeiro, o Tidewater. Eram homens experientes que tinham feito grandes esforços na construção de oleodutos, a fim de escapar do sítio à Empire antes de serem esmagados por Scott. Um oleoduto costeiro é uma nova espécie de desafio envolvendo distâncias bem maiores sobre terreno montanhoso muito difícil, usando tubos muito maiores e pressões sem precedentes. Mesmo com tubos muito pesados, na verdade o oleoduto se retorcia conforme as mudanças de pressão e temperatura faziam o metal dançar. Benson e seus colegas chegaram a um acordo com uma ferrovia independente, a Philadelphia and Reading, em 1877, e o presidente da Reading, Franklin Gowen, entrou com metade de seu capital. Eles também levantaram dinheiro adicional com investidores de Nova York, entre eles George F. Baker, presidente do poderoso First National Bank. Na primeira fase, iriam levar o petróleo por oleodutos até um terminal da Reading em Williamsport, no leste da Pensilvânia, e a ferrovia ficaria responsável pela segunda perna que o levaria até as refinarias costeiras. Benson e seu grupo também deram início à construção de sua própria refinaria perto da Filadélfia para escapar das pressões da Standard. As ferrovias eram quem mais tinha a perder e estavam determinadas a não desistir sem lutar. A posição da Standard não era tão clara, mas aparentemente, após algum debate interno, ela resolveu cerrar fileiras com as ferrovias. Na batalha que se seguiu, só a Tidewater se cobriu de glória. A Standard e as ferrovias responderam com redução de tarifas, aquisição de terras na rota da Tidewater, obstrução de encomendas de tanques e carros e uma boa dose de corrupção política. A Tidewater venceu todos os obstáculos. Em certo momento, com uma concessão crítica em risco, se a distância não fosse coberta em determinado prazo, as operações prosseguiram durante uma tempestade de neve de 1,5 metros. Os homens carregaram tubos por 60 quilômetros sem parar e cumpriram seu prazo com apenas 7 horas de antecedência. O momento do triunfo chegou no fim da primavera de 1879,
quando uma multidão que aguardava em Williamsport escutou o rugido surdo do ar empurrado para frente pelo óleo que chegava. Foi uma grande vitória para Tidewater. Sempre realista, Rockefeller reconheceu que o futuro do transporte de óleo estava em oleodutos de longa distância e deu início a um gigantesco programa de construção que em pouco tempo ofuscou a Tidewater. De sua parte, Benson e seus acionistas tinham indicado desde o começo que ficariam felizes em ser comprados. Mas em vez de uma aquisição, é interessante que a Standard e a Tidewater tenham entrado em um acordo de divisão de mercado que assegurava a percentagem de 11,5% que a Tidewater tinha sobre o negócio de oleodutos de longa distância e protegia de forma implícita suas refinarias costeiras. Rockefeller, como sempre, não guardava ressentimentos e tinha muito respeito por Benson. A partir daí, a Tidewater Oil gozou de um sucesso prolongado como uma espécie de independente de estimação, que prosperou sob a sombra protetora da Standard. Rockefeller tinha resolvido que 90% da indústria eram o suficiente. O compromisso da Standard em oleodutos de longa distância foi o início do fim do papel dominante das ferrovias no transporte de petróleo. Rockefeller começou a negociar o que eram, na verdade, acordos de abatimentos posteriores, garantindo às ferrovias um retorno mínimo por manter suas instalações petroleiras, usando-as ou não. O último passo na conquista do domínio total da indústria foi a integração retroativa da produção de petróleo, que aconteceu de forma gradual ao longo dos anos 1880. Em uma indústria como a do petróleo, fatores estruturais como os que Rockefeller explorava favoreciam empresas maiores e mais integradas, mas normalmente esperava-se que surgissem 3 ou 4 principais vencedores, como aconteceu, digamos, nos setores siderúrgico, automobilístico, de equipamentos elétricos e outras indústrias. Mas com Rockefeller no leme da Standard, ela não era apenas a empresa petrolífera número 1 do mundo, simplesmente não havia um segundo lugar. Operando a máquina. É bom falar um pouco de Rockefeller como administrador, pois ele talvez seja não apenas o primeiro grande executivo, mas um dos maiores de todos os tempos. Ele tinha um raro talento de se adaptar a cada novo estágio do crescimento da Standard. Ele aproveitou a oportunidade inicial com o petróleo nos anos 1860 com visão e energia empresarial extraordinárias. Ele sempre parecia ver o futuro com clareza e agia de maneira incansável para botar a Standard à frente de todos, ajustando táticas com rapidez a cada curva da estrada. Depois de consolidar Cleveland, ele demonstrou igual capacidade para gerir o que era um empreendimento muito grande para seu tempo. Ele sabia delegar bem, mas também permanecia em contato próximo com as operações. Mesmo quando as operações de Cleveland cresceram ao ponto de empregar milhares de trabalhadores, ele tinha a fama de conhecer quase todos pelo nome. E fazia tudo isso ao mesmo tempo que expandia agressivamente o alcance de suas conquistas estratégicas. Então, enquanto a Standard crescia para se tornar a maior e de maior alcance mundial, empresa da história até então, ele mudou suas operações para Nova York, o novo centro de gravidade da companhia. Ele demonstrou ser um excelente administrador de grande empresa, construindo uma organização moderna que era ao mesmo tempo altamente descentralizada e muito unificada. Um século antes de Ralph Cordiner e Jack Welch criaram esse famoso sistema de acompanhamento e gerenciamento da GE, Rockefeller fazia algo muito parecido na Standard. Ida Tarbell, a mais dura crítica de Rockefeller, diz sobre o assunto. Na investigação de 1879, quando os produtores tentavam descobrir a verdadeira natureza da aliança da Standard, eles ficaram bastante intrigados com testemunhos sob juramento de certos homens da Standard, de que as fábricas que controlavam concorriam e com energia com a Standard Oil Corporation de Cleveland. Como isso pôde acontecer? Com o coração amargo e a língua incauta, os petroleiros denunciaram as declarações como perjúrio, mas elas eram a verdade literal. Cada refinaria na aliança devia fazer a cada mês um relatório detalhado de suas operações. Esses relatórios eram comparados e os resultados divulgados. Se a Acme, em Titusville, tivesse refinado a um custo mais baixo naquele mês que qualquer outro membro da aliança, o fato era revelado. Se esse preço baixo se repetisse outras vezes, os outros eram enviados para estudar os métodos da Acme. Sempre que se desenvolvia uma melhoria ou um aperfeiçoamento, os outros eram enviados para descobrir o segredo. Isso resultava em grande rivalidade. Cada unidade tinha suas próprias características. Se alguém personificou a imagem de William D. Howell, do engenheiro no centro do motor de Corliss, de vez em quando pousando seu jornal para ajustar algum ponto no corpo do gigante com uma gota de óleo, seria Rockefeller. A ascensão de Carnegie ao topo da indústria siderúrgica é quase hormonal. Energia ilimitada, agressividade e ambição canalizados em algo construtivo. Rockefeller parece muito mais um caso de pura inteligência na busca de uma escala cada vez maior de elegância e ordem. Carnegie pressionava e fustigava, jogava descaradamente executivos uns contra os outros e muitas vezes esmagava seus melhores homens, como Henry Frick. O estilo administrativo de Rockefeller, em contraste, era silencioso e razoável, apesar de, ao contrário de Carnegie, ele nunca ter possuído um bloco majoritário na Standard.
se ele tinha a palavra final, era porque seus executivos extremamente talentosos de fato acreditavam que ele era mais inteligente que qualquer outro. Esta é mais uma área em que há semelhanças entre o Standard de Rockefeller e a Microsoft de Bill Gates. Mesmo depois da Microsoft se tornar uma organização bem grande, seus quadros de executivos muito talentosos costumavam obedecer a Gates, não porque ele fosse o maior acionista, mas porque ainda era o garoto mais esperto da rua. Ele sempre procurava os melhores executivos que pudesse encontrar, dava a eles muito espaço de manobra e apoio e mantinha a maior parte deles ligada a ele pelo resto de suas carreiras. Para uma empresa tão agressiva e aquisitiva, a relativa falta de rancor nas batalhas pelo controle e a disposição para trazer antigos inimigos para suas fileiras são prova maior da grande inteligência no coração da companhia. O estilo de Rockefeller não era destruir bons homens ou boas empresas, mas alistá-los em sua causa. Quando Rockefeller se retirou de um papel administrativo ativo por volta de 1895, Archibald, da região petrolífera, o sucedeu na presidência enquanto Rogers, das refinarias Pratt, tornou-se vice-presidente. A equipe original se desfez nos anos 1890 depois de um período de 25, 30 anos. O próprio Rockefeller parece ter se aposentado bem antes que o resto do mundo descobrisse. Flagler se apaixonou pela Flórida e depois de 1892 tornou-se o primeiro magnata de ferrovias e desenvolvimento imobiliário da Flórida. No fim da década, Rogers e William Rockefeller estavam gerindo operações que quase rivalizavam com as do Banco de Morgan, apesar de manterem suas mesas na Standard. Archibald permaneceu dedicado à empresa, mas é quase consenso que a Standard não foi bem servida por seus instintos combativos durante os anos de combate aos trustes. No geral, foi um desempenho extraordinário. O passado de Rockefeller e seus anos tardios foram marcados pelo eventual repúdio público violento contra sua empresa, o que ele nunca compreendeu. Sua incapacidade em compreender ou em se desenvolver com o público mais amplo pode ter sido o outro lado da moeda, de suas habilidades misteriosas dentro de um contexto de negócios, em que sucesso e fracasso eram relativamente ambíguos e os objetivos quantificáveis e fáceis de definir. Parafraseando Henry Adams sobre os fundadores da nação, o alcance de Rockefeller pode ter sido estreito, mas dentro dele era supremo. Bom, pessoal, vou parar por aqui, tá? Página 166 do livro. Era para eu ter parado na página 164, mas acabei adiantando aí mais 2 páginas. Parei então na página 166 do capítulo 6, chamada Primeira Sociedade de Consumo de Massa. Na próxima leitura eu vou tentar ler até a página 186, na parte chamada Ansiedade, tá? É isso daí. Cara, acho que eu cheguei na metade do livro agora. Você vê como é que o livro é denso. Eu cheguei na metade do livro agora. Já faz pelo menos uns 5 meses que eu ainda tô com esse livro. Mas é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado da minha leitura até aqui. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Falou!